Você tem que entender, antes de tudo, em que situação que está o processo. O que é em que situação que o processo está? Se o cliente ele não deve, ele só está em dificuldade. Olha só, o cliente ele ainda não está devendo, ele só está em dificuldade. Se o cliente só está em dificuldade, a sua estratégia de trabalhar com esse cliente é uma. Se ele já deve, mas ele não foi notificado pelo banco, já é uma outra história. Se ele foi notificado, mas não teve nenhum processo, você sabe que você ainda tem mais tempo para fazer, tem uma estratégia maior para ser tomada. Então você vai perguntar para o advogado, tá, mas o que já aconteceu? Para você saber quais os caminhos que você pode fazer na hora de você traçar a sua estratégia. Tem processo, mas não foi definido a liminar. Ou se tem liminar, mas o cliente ainda não foi citado. Tudo isso são marcos que acontecem dentro do processo para você decidir se quanto tempo que tem disponível para você fazer aquele determinado trabalho. Se o bem foi apreendido, o processo já fica muito mais difícil, porque o cliente, além de pagar a parte ruim do bem apreendido, é que além do cliente ter o bem dele apreendido, se ele, em um processo, em qualquer nulidade que aconteceu na apreensão do bem, se ele tiver que pegar esse bem de volta, corre por conta dele as despesas para a remoção do bem e a estadia do bem lá. Então, é bem complicado. Às vezes eu pego processos aí que o cliente teve o bem apreendido e aí ele falou o seguinte, não, eu já tinha pago um tanto lá, aí o banco conseguiu executar a busca e apreensão e agora chegou essa dívida desse tamanho para mim. Por quê? Porque no caso de houver a busca e apreensão, quem paga essa estadia é realmente o cliente. Se o cliente já foi citado, você tem prazo para contestar, qual que é o prazo que tem para fazer essa contestação, e se o cliente já foi citado e se já teve revelia, aí é aquele processo que pouca coisa dá para se fazer na área técnica. Dá para fazer, o advogado vai brincar vai manejar os instrumentos jurídicos dele, mas na área técnica tem pouca coisa para se fazer, se já chegou nessa parte aqui do cliente, já foi citado, já teve revelia no processo. E se for o processo de execução, mesma coisa. Se o cliente não deve, mas só está em dificuldade. Se já tem notificação, se não tem notificação. Se tem processo, se já tem a alienação fiduciária. Se já houve a transferência da propriedade do bem. Tudo isso vai determinar. Isso é antes de você começar a fazer o trabalho ainda. Antes de você começar a fazer o trabalho.